A cozinha do Hotel Imperial fervia como uma fornalha, panelas batendo, vapores subindo, ordens gritando. Mas no canto mais afastado, Rosa trabalhava em silêncio. Com seus 50 e poucos anos, mãos calejadas e olhar baixo, parecia invisível entre jovens cozinheiros de uniforme impecável. Enquanto eles exibiam técnicas modernas, ela mexia devagar um ensopado, como quem carrega memórias em cada colherada. Rosa não usava dolma branca nem chapéu alto. O uniforme dela era simples, surrado, como se dissesse ao mundo: não pertenço a este lugar. Para a maioria, era apenas uma ajudante de cozinha contratada às pressas para cobrir faltas. Mas ninguém sabia que por trás daqueles gestos discretos havia décadas de experiência, temperadas por segredos familiares passados de geração em geração. Mais rápido, Dona Rosa. Isso aqui não é cozinha de bairro, zombava um dos auxiliares, rindo alto. Ela apenas abaixava a cabeça, como se estivesse acostumada. A dor era antiga, mas suportada em silêncio. O que importava era ganhar seu pagamento no fim do dia. Precisava enviar parte para a filha, que estudava longe. No salão principal do hotel, preparava-se um banquete para empresários e autoridades. O chefe de cozinha, Laurent, importado da França, dava ordens com arrogância. Hoje, senhores, é a noite em que este hotel provará ser o melhor da cidade. Enquanto ele falava, ninguém notava a presença de Rosa, que mexia em seu caldeirão como quem conversa com um velho amigo. O prato principal seria francês, elaborado, cheio de enfeites. Mas no meio da correria, faltou um molho de base, e Laurent, irritado, atirou panelas no chão. Quem estragou isso? Os olhares recaíram sobre Rosa. Sempre ela, essa mulher atrasada. A vergonha queimou seu rosto, mas ela não se defendeu. Apenas limpou o chão e voltou ao fogão. A humilhação se tornou espetáculo. Alguns riam baixo, outros faziam piadas. Rosa, porém, mantinha a calma. Dentro dela, algo dizia que a vida ainda tinha formas de provar quem ela era. E naquela noite, mesmo sem saber, o destino preparava sua revanche. Enquanto cortava legumes, lembrava do pai, que lhe ensinara a cozinhar ainda menina. Comida é memória, filha. Quem prova o seu prato, prova também sua alma. Essas palavras ecoavam, trazendo força em meio à vergonha. Rosa não sabia, mas estava prestes a transformar humilhação em silêncio reverente. O relógio corria. O salão se enchia de convidados. Perfumes caros, roupas brilhantes, gargalhadas vazias. Enquanto isso, a cozinha seguia como campo de batalha. Rosa era chamada de lenta, arcaica, caseira demais. Ninguém imaginava que justamente aquilo, seu jeito caseiro, seria a arma que mudaria tudo. Um acidente mudou o rumo da noite. O prato principal preparado por Laurent queimou. O cheiro de carvão invadiu a cozinha. O desespero tomou conta. "O que faremos agora?" murmuraram. Laurent, furioso, gritava: "Improvisem! Eu não admito falha!" Mas o tempo era curto, e os garçons já se alinhavam para servir. Foi nesse caos que os olhos de Laurent pousaram no caldeirão de Rosa. O vapor subia, perfumando o ar com um cheiro inesperado. Forte, marcante, diferente de tudo ali. Laurent riu com desdém. "Isso? Ensopado de feira?" Mas sem opções, ordenou: "Sirvam isso, ao menos encherá os pratos." Rosa tremeu. Seu ensopado caseiro estava prestes a ir para o salão dos ricos. O salão brilhava sob lustres de cristal, mesas adornadas com pratarias e arranjos de flores exóticas. Os convidados, de ternos alinhados e vestidos luxuosos, brindavam com taças de champanhe francesa. Era a elite reunida, pronta para saborear o melhor que o dinheiro podia comprar. Mal sabiam eles que, em instantes, seriam surpreendidos por um prato que jamais constava no cardápio. Garçons alinhados começaram a desfilar com bandejas prateadas. Os pratos foram servidos com pompa, tampados por cúpulas de metal. Sorrisos confiantes percorriam a mesa, todos ansiosos pelo requinte prometido. Laurent, ao fundo, observava, suando frio. Rezava em silêncio para que ninguém notasse o improviso que acabara de acontecer nos bastidores. A primeira cúpula foi erguida,
revelando o ensopado de Rosa. Não havia enfeites extravagantes, nem a estética sofisticada esperada. Apenas um prato simples, fumegante, com cores vivas e aroma intenso. O salão silenciou por alguns segundos. Depois, um riso irônico escapou dos lábios de um dos empresários. Isso é comida de rua? 4. Outros começaram a cochichar. Alguns gargalharam. Pagamos tão caro para comer. Caldo popular. O constrangimento percorreu a mesa. Lohan tentou intervir. É uma receita tradicional reinterpretada, senhores. Mas sua voz soava frágil, insegura. O desprezo se espalhava como fogo em palha seca. Rosa, na cozinha, ouvia cada gargalhada como se fosse uma bofetada. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos convidados, um senhor de cabelos grisalhos e semblante austero, decidiu experimentar. Mergulhou a colher no ensopado, levando lentamente à boca. O riso ao redor diminuiu. Todos observavam em silêncio. O homem mastigou devagar, fechando os olhos por um instante. Quando os abriu, havia algo diferente em seu olhar. Senhores, provem. A voz do homem soou firme, quase uma ordem. Um a um, os outros foram cedendo à curiosidade. As colheres se ergueram, mergulharam no caldo e retornaram à boca. O silêncio cresceu. O sabor não era apenas comida, era memória. Era conforto. Era como voltar a uma cozinha da infância, ao colo de uma mãe ou avó. O salão inteiro foi tomado por um silêncio reverente. Os risos desapareceram, substituídos por olhares atônitos. Alguns engoliam com lágrimas discretas, outros balbuciavam inacreditável. O ensopado de Rosa tinha feito o que pratos caros jamais fizeram. Havia tocado a alma. O simples havia derrotado o sofisticado, e pela primeira vez naquela noite, todos os olhares se voltaram não para o chefe francês, mas para a porta da cozinha. Lohan, percebendo o rumo da cena, tentou se apropriar do feito. Avançou até a mesa e anunciou: "Essa é a minha criação, inspirada em receitas populares." Mas o homem grisalho o interrompeu com um olhar gelado. "Não minta, o sabor não é seu. Isso veio de mãos que conhecem a vida." Um murmúrio de concordância percorreu os convidados. Na cozinha, Rosa tremia. Não sabia se deveria sentir medo ou orgulho. Era como se seu prato tivesse fugido de suas mãos e invadido o mundo, revelando sua alma sem sua permissão. Aquilo era maior do que ela imaginava. Ainda assim, manteve-se em silêncio, como sempre fizera. Mas o destino não permitiria que ela se escondesse por muito tempo. No salão, os pratos foram limpos até a última gota. O senhor grisalho ergueu-se, pedindo silêncio. "Quero conhecer quem fez isso. Não é apenas comida. É história. É vida." Os convidados aplaudiram em uníssono, exigindo a presença da cozinheira invisível. Rosa, no fundo da cozinha, sentiu as pernas fraquejarem. Pela primeira vez, o mundo pedia por ela. Os aplausos vindos do salão ecoavam até a cozinha abafada. Rosa, com as mãos trêmulas, deixou cair a concha dentro do caldeirão. Nunca, em 30 anos de trabalho, alguém pedira para vê-la. Sempre fora sombra, engrenagem escondida. Agora, o mundo lá fora exigia sua presença. O coração dela batia descompassado, como se tentasse fugir pela garganta. Lohan entrou furioso, tentando disfarçar o pânico. "Você não vai aparecer, entendeu? Eu sou o chefe, e só eu represento esta cozinha." Rosa baixou os olhos, mas dentro dela algo começava a mudar. Pela primeira vez, sentia que talvez tivesse direito de ser vista. O cheiro do ensopado, ainda forte no ar, parecia lhe dar coragem silenciosa. "Eles querem você, não a mim", insistiu o sous-chefe, um jovem que até então zombava dela. Sua voz estava embargada, como se também tivesse sido tocado pelo sabor. Rosa não respondeu. Apenas enxugou as mãos no avental e caminhou até a porta da cozinha. Cada passo era como atravessar um abismo entre a invisibilidade e a exposição. Quando entrou no salão, os olhares se voltaram como holofotes.
Alguns convidados se levantaram, outros bateram palmas. Rosa sentiu o rosto arder. Nunca estivera em um ambiente tão luxuoso, cercada de joias e ternos caros. Sentia-se deslocada, quase uma impostora. Mas ao mesmo tempo havia orgulho escondido em cada linha de seu rosto cansado. O senhor grisalho, que primeiro provara o ensopado, caminhou até ela. Segurou suas mãos calejadas e disse em voz firme: Senhora, esse prato me lembrou da cozinha da minha mãe, em uma vila pobre no interior. Há décadas não sentia isso. Conte-nos sua história. Rosa engoliu em seco, surpresa. Ninguém jamais pedira para ouvir sua história. Por um instante, pensou em mentir, em dizer que apenas seguiu ordens. Mas ao olhar para aquele salão, lembrou-se da filha, que tantas vezes lhe dizia: Mãe, um dia sua comida vai mudar vidas. Decidiu falar. A voz saiu baixa, tímida. Aprendi a cozinhar com meu pai. Ele dizia que cada prato guarda memórias. Hoje, sem querer, servi as minhas. O silêncio foi absoluto. Até o tilintar de talheres cessou. Alguns convidados, acostumados a banquetes frios e impessoais, sentiram algo que não compravam com dinheiro: humanidade. O sabor do ensopado agora tinha rosto, tinha nome, tinha uma vida inteira de luta por trás. Rosa, pela primeira vez, era mais que uma cozinheira invisível. Era uma contadora de histórias pela comida. Lohan tentou interromper, rindo forçado. Senhores, não se enganem. Ela apenas seguiu minhas instruções. Mas o grisalho o cortou seco. Não insulte nossa inteligência. Esse sabor não nasce em academias de culinária. Nasce em famílias, em histórias, em dores que viram tempero. A mesa inteira assentiu. Lohan, humilhado, engoliu em seco. Uma mulher elegante levantou-se e acrescentou: Este prato me lembrou da minha avó, que cozinhava em um fogão a lenha. Não sentia esse gosto desde criança. O salão inteiro começou a partilhar memórias, como se a comida de Rosa tivesse destrancado portas trancadas há anos. O ensopado tornara-se mais que alimento. Era gatilho de lembranças coletivas. Rosa olhou em volta, atônita. Nunca imaginou que algo simples pudesse tocar tanta gente. Seus olhos se encheram de lágrimas. Por dentro, repetia a voz do pai: Quem prova o seu prato, prova também sua alma. E agora, sua alma estava espalhada em cada convidado, servida à mesa mais importante da cidade. Lohan sentia o rosto queimar. A cada aplauso direcionado a Rosa, era como se sua autoridade fosse arrancada diante de todos. O chefe francês, acostumado a ser o centro das atenções, agora se via reduzido a um figurante em seu próprio espetáculo. Cruzou os braços, tentando manter a postura, mas seus olhos denunciavam fúria. Impressionante como vocês se deixam enganar por sentimentalismos, exclamou, tentando recuperar o controle da sala. Alguns convidados se entreolharam, desconfortáveis. O senhor grisalho, porém, não desviou o olhar. Não é sentimentalismo, é verdade. E a verdade sempre se impõe, chefe. A resposta soou como um golpe certeiro no ego de Lohan. Rosa, ainda imóvel no centro do salão, baixou os olhos. Não queria ser causa de conflito, mas já não havia retorno. Seu prato, simples e honesto, havia rompido a barreira da invisibilidade. Agora, era a peça central de uma batalha de orgulho. Ela respirou fundo, tentando encontrar forças para se manter firme. Lohan, percebendo que estava prestes a perder prestígio, deu um passo à frente. Senhores, vamos ser claros. Essa mulher é apenas uma ajudante temporária. O que ela fez não passa de acaso. Sabor caseiro, nada mais. Não confundam rusticidade com talento. As palavras dele eram afiadas como facas, mas carregavam desespero. Um murmúrio de discordância percorreu a mesa. Alguns convidados balançaram a cabeça. Outros bufaram em reprovação. O grisalho ergueu a voz novamente. Chefe, se acredita que foi acaso, então prove. Sirva um prato agora com suas próprias mãos, que nos cause a mesma emoção. O desafio ecoou pelo salão como um trovão. O silêncio que se seguiu foi denso. Lohan sorriu amarelo,
tentando manter a compostura. Claro que posso, respondeu, embora por dentro sentisse o peso da exigência. Voltar à cozinha significava expor-se, e a comparação com Rosa poderia ser fatal. Ainda assim, não recuou. Para ele, ceder seria pior do que arriscar. Enquanto Lohan se retirava para preparar seu prato, os convidados voltaram os olhares para Rosa. Alguns sorriram com ternura, outros assentiram em respeito. Ela, no entanto, continuava nervosa. Nunca buscara reconhecimento, apenas sustento. Mas agora era parte de um duelo inesperado, onde a verdade de sua vida seria medida contra o orgulho de um chefe renomado. Na cozinha, Lohant explodia de raiva. Atirava panelas, gritava ordens, espalhava ingredientes. Seus auxiliares, assustados, o obedeciam em silêncio. Eles pensam que podem me comparar a uma cozinheira qualquer? Eu vou calar cada um deles com perfeição técnica. Sua obsessão transbordava em cada gesto. Rosa, ainda no salão, ouvia os sons vindos da cozinha e lembrava das palavras do pai. Quem cozinha com raiva, serve veneno. Quem cozinha com amor, serve cura. Essas memórias lhe davam serenidade em meio à tensão. Enquanto Lohan fervia de ódio, ela apenas fechou os olhos, respirou fundo e agradeceu em silêncio pelo caminho que a trouxera até ali. Minutos depois, Lohan retornou, trazendo uma bandeja reluzente. O prato era visualmente impecável. Cores vivas, texturas perfeitas, apresentação digna de capa de revista. O salão murmurou em admiração. O chefe pousou o prato diante do Sr. Grisalho e declarou com altivez: aqui está a verdadeira arte da gastronomia. O duelo estava prestes a começar. O prato de Lohan parecia uma obra de arte. Cada detalhe era calculado. A espuma delicada, as folhas minuciosamente posicionadas, o brilho artificial de um molho reduzido até a última gota. Os convidados observavam com respeito, como quem admira uma pintura cara. Rosa, ao fundo, permanecia imóvel, como uma sombra discreta diante do espetáculo. O Sr. Grisalho ergueu o garfo, cortou um pedaço pequeno e levou à boca. Mastigou devagar, com a mesma seriedade com que havia provado o ensopado de Rosa. O salão inteiro prendeu a respiração, aguardando sua reação. Mas seu semblante permaneceu neutro, quase frio. Colocou o garfo de volta no prato e permaneceu em silêncio. Uma senhora elegante, sentada próxima, resolveu provar também. Sua expressão foi semelhante, admiração técnica, mas nada além. É bonito, mas não sinto nada, murmurou. Outros convidados arriscaram provar, mas a reação se repetia. O sabor era perfeito, equilibrado, tecnicamente impecável, e, no entanto, vazio. Lohan, nervoso, tentava forçar entusiasmo. Notem a acidez equilibrada, a precisão do cozimento. É alta gastronomia, mas suas palavras soavam defensivas, quase suplicantes. Os convidados se entreolharam, alguns balançando a cabeça. O contraste entre o prato sofisticado e o ensopado simples começava a ficar dolorosamente claro. O grisalho se levantou novamente, segurando a taça de vinho. Chefe, sua técnica é inquestionável, mas comida não é apenas técnica, é alma. E hoje, foi a senhora Rosa quem nos lembrou disso. O salão aplaudiu. Tímido no início, depois mais forte, até encher o espaço com palmas sonoras. Lohan fechou os olhos, como se cada aplauso fosse um tapa. Rosa corou, constrangida, mas não desviou o olhar. Pela primeira vez, não recuou. Deixou que os aplausos a alcançassem, como um abraço coletivo que esperara por toda a vida. Seu peito se encheu de uma sensação estranha, uma mistura de alívio e pertencimento. Lohan, em desespero, apontou para ela. Vocês estão se deixando enganar. Essa mulher não tem formação, não estudou, não sabe nada de gastronomia moderna. É apenas sorte de principiante. Sua voz ecoava pelo salão, mas soava como acusação vazia. O público já havia tomado partido. O grisalho se aproximou de Rosa e falou alto, para que todos ouvissem. A senhora não precisa de diplomas para ser quem é.
Seu prato falou mais alto do que qualquer certificado. As palavras arrancaram mais aplausos e até lágrimas discretas de alguns convidados. A balança estava definitivamente inclinada. Rosa, emocionada, finalmente abriu a boca. Não cozinhei para impressionar. Cozinhei como sempre fiz para minha família, com aquilo que a vida me deu. Se tocou vocês, é porque carregava amor. E o amor não precisa de técnica para existir. O salão se calou, absorvendo cada palavra como uma revelação. Naquele instante, o duelo estava decidido. O prato perfeito de Laurent fora derrotado pelo ensopado simples de Rosa. Não por falta de sabor, mas por ausência de coração. E em silêncio, os convidados entenderam uma verdade antiga. Há banquetes que alimentam o corpo e há pratos que alimentam a alma. Rosa acabara de servir o segundo. Após os aplausos, o salão ainda vibrava com a vitória silenciosa de Rosa. Mas, enquanto ela tentava se recolher discretamente, uma voz se ergueu entre os convidados. Essa receita eu conheço. Todos se viraram para um homem alto, de olhar penetrante, que até então permanecera calado. Seu tom não era de admiração, mas de estranha certeza. Rosa gelou. Reconhecia aquele rosto. Era Álvaro, ex-dono de um restaurante renomado da cidade, que falira anos atrás em circunstâncias misteriosas. Ele se levantou devagar, como quem carrega uma revelação pesada. Esse ensopado não é apenas um prato, é uma herança. Foi servido no meu restaurante, muito tempo atrás, e desapareceu com ele. O burburinho tomou conta do salão. Olhares se voltaram para Rosa, que sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela fechou os olhos, respirou fundo e murmurou. Sim, essa receita não é apenas minha. Foi de minha família, e um dia foi roubada. O choque percorreu os convidados como uma faísca. Álvaro avançou mais perto. Roubada? Quer insinuar que... Mas Rosa o interrompeu, com voz firme pela primeira vez. Meu pai trabalhava na sua cozinha. Foi ele quem criou esse prato, mas nunca recebeu crédito. Morreu acreditando que tinha sido esquecido. Eu apenas continuei o que ele começou. O salão silenciou. De repente, o sabor do ensopado ganhava outra dimensão. Não era apenas memória, era também justiça. Cada colherada carregava o peso de uma história roubada, de um legado negado. Rosa estava devolvendo ao mundo aquilo que pertencia à sua família, e todos sentiam a força dessa verdade. Álvaro, visivelmente abalado, tentou se justificar. Eu não sabia. Pensava que era apenas um prato da casa, criado pela equipe. Mas a voz falhou. A confusão em seus olhos mostrava que, consciente ou não, ele fora parte do roubo. Rosa não o acusava com ódio, mas com dignidade. Não quero vingança. Quero apenas que a verdade seja reconhecida. O Sr. Grisalho se ergueu mais uma vez. Então não celebramos apenas uma cozinheira esta noite. Celebramos uma família, uma memória resgatada. O prato que tocou nossas almas carregava também a dor de ter sido silenciado. E hoje, finalmente, encontrou voz. O salão explodiu em aplausos emocionados. Laurent, que assistia à cena, estava branco como a farinha. A revelação tornava sua derrota ainda maior. Não só havia sido superado por Rosa, mas também exposto como cúmplice indireto de um sistema que rouba e invisibiliza talentos. Seu orgulho se despedaçava diante de todos. Rosa, com lágrimas nos olhos, ergueu a cabeça. Pela primeira vez, não sentia vergonha, mas pertencimento. O passado do pai estava ali, vivo, sendo reconhecido por desconhecidos que agora compartilhavam daquela herança. Era como se tivesse servido não apenas comida, mas justiça em cada prato. O salão inteiro se levantou, aplaudindo de pé. Alguns choravam, outros abraçavam-se em silêncio. Rosa, emocionada, entendeu que aquela noite não mudara apenas sua vida, mudara a memória de sua família, restaurando o que fora roubado. E no fundo do coração, ouviu a voz do pai. Comida é memória, filha.
e memória nunca morre. No dia seguinte, os jornais estampavam manchetes sobre o banquete. Não se falava de empresários, de contratos ou discursos. O assunto era um só: a cozinheira invisível que calou a elite com um prato de ensopado. A foto de Rosa, constrangida no meio do salão, rodava nas redes sociais, acompanhada de relatos emocionados dos convidados. Comentários se espalhavam como fogo. Lembrei da comida da minha avó. Nunca pensei que um prato simples pudesse ser mais forte que qualquer luxo. De repente, Rosa se tornara símbolo de algo maior. A vitória da simplicidade sobre a arrogância, da verdade sobre a aparência. Sua história tocava até quem nunca a conhecera. Na rodoviária, nos mercados, nas ruas, desconhecidos começaram a reconhecê-la. A senhora é a cozinheira do ensopado? Alguns pediam para apertar sua mão, outros apenas a olhavam com respeito. Rosa, acostumada à invisibilidade, sentia-se estranha com tanta atenção. Ainda assim, havia ternura em cada gesto recebido. No hotel, a repercussão foi explosiva. Hóspedes exigiam provar o prato da Rosa, e não mais as criações de Lohan. O gerente calculista viu naquilo uma oportunidade e tentou convencê-la a assinar contrato exclusivo. Seu ensopado pode ser o prato principal da casa. Mas Rosa hesitava. Não queria ser explorada novamente. Lohan, por sua vez, via sua reputação desmoronar. Blogs e críticos apontavam: chefe renomado humilhado por cozinheira simples. Ele negava, tentava se justificar. Mas a verdade era clara demais. Sua arrogância se tornara sua ruína, e agora sua sombra crescia diante da luz de Rosa. Programas de televisão começaram a procurá-la. Queriam entrevistas, receitas, histórias. A cada convite, Rosa lembrava das palavras do pai: não cozinhe para a fama, cozinhe para a vida. Recusava aparições vazias, mas aceitava aquelas que podiam inspirar. Queria que sua história fosse mais que espetáculo. Queria que fosse esperança. Em sua vizinhança, crianças batiam à porta pedindo para aprender a cozinhar com a dona Rosa. Ela sorria, emocionada. Nunca imaginou que se tornaria exemplo. Começou a ensinar pequenos grupos, passando adiante os segredos que herdara. Não era apenas sobre ingredientes, mas sobre amor, memória e dignidade. Enquanto isso, a cidade discutia nas ruas e redes sociais. Como tantas Rosas existiam, invisíveis, ignoradas, com talentos ocultos. A cozinheira se tornara metáfora para milhares de histórias enterradas pela arrogância dos poderosos. Seu ensopado era mais que prato, era manifesto silencioso. Em uma tarde, ao voltar do mercado, Rosa encontrou uma carta embaixo da porta. Era da filha, que estudava em outra cidade. Mãe, vi você no jornal. Tenho orgulho. Sempre disse que sua comida mudaria vidas. Agora o mundo inteiro sabe. Rosa chorou sozinha na cozinha, abraçada à carta como se fosse a filha em pessoa. Mas, junto da admiração, surgiam também perigos. Interesses ocultos viam em Rosa uma ameaça e uma oportunidade. Empresários cobiçosos e rivais humilhados começavam a tramar formas de usá-la ou derrubá-la. O sabor que a tornara conhecida estava prestes a colocá-la em outro duelo. Não mais contra um chefe, mas contra o próprio sistema. O telefone da casa de Rosa não parava de tocar. Empresários, jornalistas, donos de restaurantes. Todos queriam um pedaço dela. Prometiam contratos milionários, cozinhas modernas, viagens internacionais. Para qualquer um seria um sonho. Mas para Rosa, era sufocante. Nunca quis fama. Queria apenas cozinhar em paz. Um dia, um homem engravatado apareceu em sua porta. Sou representante de investidores estrangeiros. Queremos abrir um restaurante com seu nome. Você não precisará trabalhar, só assinar contratos. Ficará rica. Rosa o olhou nos olhos e respondeu: E quem cozinha? O homem sorriu frio. Isso não importa. Ela fechou a porta sem dizer mais nada. Mas nem todos aceitavam um não tão facilmente. Dias depois, um blog de gastronomia publicou uma matéria acusando Rosa de plágio. A receita nunca foi dela,
Inventou uma história para comover os ricos. A manchete espalhou dúvidas. Alguns acreditaram, outros defenderam. Mas o veneno da suspeita estava lançado. Rosa chorou sozinha na cozinha. Não sabia lidar com tanta exposição, mas ao lembrar da carta da filha, respirou fundo. Não posso desistir agora. Decidiu não se esconder. Aceitou um convite para falar em público em uma feira gastronômica popular. Queria que sua voz fosse ouvida diretamente, sem intermediários. No dia do evento, uma multidão lotou o espaço. Não eram empresários ou políticos. Eram trabalhadores, donas de casa, estudantes. Gente simples como ela. Quando subiu ao palco improvisado, ouviu aplausos calorosos. Ali não havia luxo, mas havia verdade. Sentiu-se em casa. Eu não sou chefe famosa, sou cozinheira. O que tenho, aprendi com meu pai e com a vida. Meu prato não é meu. É de todos que carregam memórias em cada receita de família. As palavras ecoaram fortes. Muitos choraram. Outros aplaudiram de pé. Era a resposta mais poderosa às acusações. Enquanto isso, nos bastidores, interesses obscuros cresciam. Laurent, arruinado e ridicularizado, uniu-se a empresários que viam Rosa como ameaça ao mercado de luxo. Se ela continuar, acabará destruindo nosso prestígio. Precisamos calá-la. As palavras eram ditas em salas fechadas, mas carregavam intenções perigosas. No caminho de volta para casa, Rosa percebeu que estava sendo seguida. Passos lentos, discretos, mas constantes. Apertou a bolsa contra o peito e acelerou. O coração disparava. Ao virar a esquina, encontrou a rua vazia. Mas sabia. Já não estava segura. A fama trazia consigo olhos que não buscavam admiração, mas controle. Chegou em casa exausta, trancou portas e janelas. Preparou um chá, tentando acalmar-se. Mas sobre a mesa, encontrou um envelope sem remetente. Dentro, apenas uma frase em letras maiúsculas. Fique calada ou se arrependerá. Suas mãos tremeram. Não era mais apenas inveja ou intriga. Era ameaça. Rosa respirou fundo, encarando o bilhete. Em vez de medo, sentiu algo diferente. Indignação. Passara a vida invisível, humilhada, esquecida. Agora que finalmente tinha voz, queriam silenciá-la. Fechou os punhos, ergueu o olhar e murmurou para si mesma. Podem tentar, mas não vão me calar. Já não cozinho só por mim. Cozinho por todos. A feira gastronômica seguinte prometia ser ainda maior. Convites se espalharam pela cidade, e centenas de pessoas simples aguardavam para provar o famoso ensopado da Rosa. Para muitos, não era apenas comida, era símbolo de resistência. Mas, nos bastidores, forças ocultas já haviam decidido transformar aquele evento em palco de humilhação. Laurent reapareceu acompanhado de 2 empresários influentes. Subiram ao palco antes de Rosa e, diante das câmeras, dispararam. Essa mulher é uma farsa. Seu prato foi roubado, sua história é inventada. Trouxemos documentos que provam. Exibiram papéis e planilhas, tentando enterrar sua credibilidade diante da multidão. O público murmurou, dividido. Alguns acreditaram, outros protestaram. Rosa, em silêncio, assistia da lateral do palco. As mãos tremiam, mas não de medo, de raiva. Ela sabia que aquelas provas eram forjadas, criadas para destruí-la. Por um instante pensou em recuar, mas lembrou da carta da filha e das crianças que pediram para aprender com ela. Então, subiu ao palco. O silêncio caiu. Pegou o microfone com mãos firmes e disse: Podem inventar mentiras, podem trazer papéis, mas há coisas que documento nenhum apaga. A verdade está no sabor. E hoje, mais uma vez, vou deixá-los provar. A plateia explodiu em aplausos, ofuscando os gritos de Laurent. Rosa foi até sua pequena barraca improvisada e começou a preparar o ensopado. Cada gesto era carregado de calma e dignidade. Enquanto cortava os legumes, lembrava do pai. Enquanto mexia o caldo, lembrava da filha. Não havia pressa nem espetáculo, apenas autenticidade. A multidão observava em silêncio reverente. Laurent, nervoso, tentou intervir. Isso é um circo barato.
Não se deixem enganar. Mas seu desespero só aumentava a credibilidade de Rosa. As pessoas começaram a vaiá-lo. Os empresários recuaram, percebendo que o plano saía do controle. O cheiro do ensopado invadia o ar, calando até os mais incrédulos. Quando o prato ficou pronto, Rosa serviu as primeiras colheres aos jurados da feira. Um deles, que inicialmente duvidava, levou a comida à boca e não conteve as lágrimas. É como se eu tivesse voltado para a cozinha da minha mãe. A plateia vibrou. O sabor falava mais alto que qualquer acusação. A multidão começou a pedir em coro: Rosa! 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 O palco tremeu com as vozes unidas. Lohan, derrotado, largou os papéis no chão e fugiu em meio ao público. Seu orgulho, antes inabalável, agora estava reduzido a pó. Os empresários seguiram-no, envergonhados, percebendo que haviam apostado no lado errado da história. Rosa permaneceu de pé, emocionada, segurando a concha como se fosse um troféu. Não venci por ser melhor. Venci porque cozinhei com verdade. E a verdade sempre encontra um caminho. Sua voz ecoou sobre a multidão, que respondeu com palmas e lágrimas. Naquele instante, o confronto terminou não com violência, mas com dignidade. Rosa transformara um ataque em vitória, uma tentativa de silenciamento em grito coletivo. E pela primeira vez, não era apenas cozinheira. Era símbolo de resistência. Prova viva de que a simplicidade pode derrotar a arrogância. Depois do confronto, a cidade inteira falava de Rosa. Não mais como a cozinheira invisível ou a mulher humilhada, mas como símbolo de coragem. Seu ensopado se tornara lenda, e até mesmo quem nunca o havia provado contava a história como se fosse parte dela. Nas ruas, era recebida com respeito. Nas casas, lembrada em conversas de família. A filha de Rosa voltou da faculdade poucos dias depois. Ao entrar em casa, correu para os braços da mãe, chorando. Eu sabia, mãe. Sempre disse que sua comida mudaria o mundo. Rosa sorriu com lágrimas nos olhos, apertando-a com força. Não precisava de mais nada. Naquele abraço, todo o esforço e todas as dores tinham valido a pena. Decidiu não assinar contratos milionários, nem abrir restaurantes luxuosos. Em vez disso, montou uma pequena cozinha comunitária no bairro. Ali, qualquer um podia aprender suas receitas, compartilhar memórias e redescobrir o poder da comida simples. Cozinha não é para status, é para a vida, repetia sempre. Pessoas de diferentes lugares começaram a visitá-la. Jornalistas, sim, mas também mães com filhos pequenos, jovens curiosos, idosos em busca de lembranças. Rosa recebia todos com humildade. Servia seu ensopado sem distinção, porque acreditava que ninguém deveria sair de lá sem sentir um pedaço de esperança no prato. Lohan desapareceu das manchetes. Alguns diziam que havia deixado o país, outros que tentava recomeçar em outro lugar. Mas para Rosa, ele não importava mais. Sua vitória não fora contra ele, mas contra um sistema que invisibilizava pessoas como ela. E esse sistema agora estava sendo questionado, graças ao seu prato. Álvaro, o ex-restaurateur, procurou-a certo dia. Pediu desculpas, envergonhado, por ter se beneficiado do talento do pai dela sem reconhecer. Rosa ouviu em silêncio e respondeu apenas: a comida dele ainda vive em mim, o perdão também. O homem chorou, e naquele momento, um ciclo de dor foi encerrado. As noites de Rosa já não eram de silêncio triste, mas de música e vozes. O pequeno espaço comunitário fervilhava de histórias, risadas e aromas. Crianças aprendiam a cortar legumes. Jovens descobriam o prazer de cozinhar. Idosos contavam memórias. A cozinha de Rosa se tornara ponto de encontro, lugar de cura. Certo dia, ao ver a filha tocar violão em meio aos aprendizes, Rosa pensou no pai. Consegui, pai. O que o senhor começou não morreu. Está aqui, vivo. Sentiu uma paz profunda, como se sua alma finalmente tivesse encontrado descanso. O legado estava seguro, passado adiante. A cidade aplaudia, mas Rosa permanecia a mesma. Não buscava palco, apenas mesa. Não buscava aplausos,
apenas partilha. Sabia que a fama passaria, mas o sabor das memórias ficaria para sempre. Cada panela acesa era um lembrete de que até a dor pode se transformar em alimento. Naquela noite, ao apagar as luzes da cozinha comunitária, Rosa olhou para o céu estrelado e sorriu. Um dia me chamaram de invisível. Hoje, sei que nunca fui. Caminhou devagar para casa, de mãos dadas com a filha. O mundo podia continuar correndo atrás de luxo, mas ela já tinha tudo: dignidade, verdade e um recomeço feito de amor. Se você gostou dessa história e não quer perder as próximas como essa, se inscreva no canal e ative o sininho. Curta, comente e compartilhe o vídeo.